tudo bem? Eu vou falar hoje um pouquinho sobre esse livro, Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Essa versão é bem antiga, eu li ela há muito tempo. Esse livro, na época, causou grande repercussão. Ficou um tempo, proibido de ser divulgado, porque o autor, na verdade, ele verbalizou por meio da literatura, assuntos que na época eram muito polêmicos, mas todo mundo tinha muita curiosidade de ler, tanto que fez muito sucesso. Uma das características da histeria é a insatisfação crônica, e isso a gente pode ver na Emma Bovary, do início ao fim do livro. A Emma vai ser aquela personagem insatisfeita o tempo todo. Ela estava insatisfeita com o casamento, ela estava insatisfeita com a filha, com a maternidade, ela estava insatisfeita com a vida que ela tinha, ela estava insatisfeita também quando ela estava com outros homens, quando ela escolheu o adultério. Isso também não trouxe felicidade para a Emma. Então, a insatisfação faz parte da vida dela. E isso porque a forma com que a histérica encontra para lidar com a sua falta é exatamente a insatisfação. Uma questão que veio para mim muito desse livro foi o conceito do eu ideal, que Freud traz para nós, que é exatamente aquela versão imaginária que a gente tem de nós mesmos. Aquela idealização de que tudo que eu faço, tudo que eu sou é muito perfeito e os outros é que estão errados. É diferente do ideal de eu, que a gente tem perspectivas para o futuro, a gente quer ser alguém melhor. O eu ideal vai te remeter o tempo todo à frustração, à tristeza, à nostalgia. E é isso que a Emma Bovary, ela era. Ela era uma mulher muito nostálgica. A história, ela começa com o Charles Bovary, ainda criança, na escola. Depois ele vai se casar. O Charles, ele vai ser infeliz no casamento. Depois ele fica viúvo e ele acaba conhecendo a Emma. Ele havia atendido o pai da Emma. Foi aí que ele conheceu a Emma. Ela vai se casar. Depois ela vai engravidar. Ela vai ter uma filha. Ela queria um filho, Ela fica muito insatisfeita com isso. A Emma Bovary vai ter uma babá, que na época era chamada de ama de leite, Ela vai ter a ajuda dessa babá. Mas diferente de você ter uma ajuda de uma pessoa e você tá ali próximo e ver com muita frequência o seu filho, no caso aqui, a criancinha, o bebê vai morar com a ama de leite. E só volta para morar com a família depois de um tempinho. E em alguns momentos do livro você percebe que até quando ela estava perto da criança, ela não estava feliz, ela não tinha aquele carinho de mãe. E assim, até me lembrou muito o texto da psicanálise também, do desenvolvimento emocional primitivo, que o psicanalista Winnicott, que era pediatra, ele fala sobre a importância da criança ser bem-vinda, ser querida e ser amada nesse início da vida, que isso pode afetar muito a vida da criança, por N questões, do ambiente suficientemente bom. E aqui no livro você não percebe que a Emma tem carinho, tem amor e tem atenção pela filha dela. A Emma vai começar a se envolver com casos extraconjugais. Ela também não estava feliz quando ela estava nesses encontros, como se o mundo nunca tivesse suficiente para ela. Incomodada, inconformada, melancólica, frustrada. Eu não vou aqui dar spoiler do que acontece com a Emma, mas assim, ela se envolve em muitas dívidas. Em um dado momento, ela planeja uma fuga com um desses amantes e para ir para fora do país. Então ela gasta muito dinheiro, ela compra coisas, compra roupas, compra baú. E na véspera o homem fala para ela que não vai mais, que desistiu, sempre vivendo naquela fantasia, naquela ilusão.
Ela lia muito, ela desde criancinha, ela se via como as personagens daqueles livros que ela lia. Ela se colocava como se ela estivesse realmente vivendo uma vida muito infeliz, porque ela tinha que viver daquele jeito que ela via nos livros, né? A vida dela era muito monótona. O texto também do Freud que fala sobre a insatisfação inerente à vida sexual. Por que que as pessoas têm essa estimulação, essa vontade de estar sempre variando e tendo novos parceiros sexuais? E o Freud fala, a gente está sempre em busca daquele amor materno. Então as pessoas se envolvem em relacionamentos esperando encontrar aquele amor lá de trás que você teve quando você nasceu. E também um outro texto do Freud, a metapsicologia da paixão, também tem uma explicação muito interessante que se adequa muito com a leitura desse livro. Quando nós nos apaixonamos, na verdade a gente está colocando aquele objeto no lugar do eu ideal, como se você quisesse colocar todo aquele amor, na verdade, para si próprio. Porque quando a gente nasce, que toda a nossa libido está voltada para nós mesmos. Então, é como se quando a gente se apaixona, que a gente coloca aquela libido no outro, na verdade, a gente está querendo ver no outro toda aquela perfeição que a gente via na gente, no nosso ego. Quando a pessoa se apaixona, ela tira aquele objeto do real, do mundo real, do que a pessoa realmente é, e leva para o ideal. Você idealiza algo que não existe. É como se a Emma Bovary tivesse o tempo todo, ela se encanta e ela volta, ela cai naquela monotonia de novo. Ela se encanta e ela volta para um mundo, um abismo, né? Sem fim. Ela entra num total estágio depressivo. O processo de apaixonamento é assim, é um processo narcísico, né? Porque você está sempre ali idealizando aquilo que você quer ver em você mesmo, no outro. Vou ler essa parte aqui do texto do Freud sobre a metapsicologia da paixão. A tendência que falsifica o julgamento nesse respeito é a da idealização. Agora, porém, é mais fácil encontrarmos nosso rumo. Vemos que o objeto está sendo tratado da mesma maneira que nosso próprio ego, de modo que, quando estamos amando, uma quantidade considerável de libido narcisista transborda para o objeto. Em muitas formas de escolha amorosa, é fato evidente que o objeto serve de sucedâneo para algum inatingido ideal do ego de nós mesmos. Nós o amamos por causa das perfeições que nos esforçamos por conseguir para nosso próprio ego e que agora gostaríamos de adquirir dessa maneira indireta como meio de satisfazer o nosso narcisismo. E aqui um trechinho do livro sobre a Emma. Emma fechava um pouco as pálpebras para reconhecer a sua casa. E nunca a pobre aldeia onde vivia lhe parecera tão pequena. Da altura em que estavam, o vale assemelhava-se a um lago imenso e pálido, a evaporar-se no ar. Os grupos de árvores pareciam, de espaço a espaço, rochedos negros, e as linhas elevadas dos freixos que desapareciam no nevoeiro lembravam toucados antigos, agitados pelo vento. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas poucas palavras que eu trouxe deste livro maravilhoso. A gente vai se falando. Um beijinho para vocês. Tchau. Até a próxima.